né? É um tempo gostoso que Deus nos permite ter, que a gente não pode deixar que qualquer uma situação, uma pandemia, uma distância impeça dele acontecer, tá bom? Então, nós vamos estar começando, eu vou estar pedindo para... A Ivone, ela vai estar orando para a gente começar. Logo em seguida, depois a Pamela vai fazer uma brincadeira com a gente, tá? E depois a Shirley vai nos abençoar com a vida dela, tá bom? Então, vamos lá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, por essa oportunidade, pelas vidas das nossas irmãs, Senhor, e clamar ao Senhor que esteja usando a cada uma, Senhor, segundo a tua vontade, para ministrar aos corações que aqui estão presentes e aqueles que ainda vão entrar nesta reunião. Senhor, eu peço a Ti que abençoe a Shirley, que ela fale somente aquilo que o Senhor deseja, com tudo aquilo que o Senhor a capacitou e a tem capacitado neste assunto. Peço também que abençoe a Ângela, Senhor, que está na liderança e na frente, Senhor, deste trabalho, e que a graça e a misericórdia do Senhor repouse sobre cada vida e que o Teu nome seja glorificado acima de todas as coisas, e que muitos corações sejam abençoados por Ti neste dia, Senhor, e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa reinar em cada vida e em cada mulher. É o que eu peço, Pai, também abençoe as suas famílias, representadas por cada irmã, Senhor, aqui presente. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa conforme a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Boa tarde. Espero que todas estejam bem. A Ângela me convidou para estar fazendo uma brincadeira com vocês. Espero que a brincadeira seja legal e que vocês tirem um bom proveito sobre a brincadeira. A Ângela tinha pedido para todo mundo conseguisse um copo descartável. Vocês conseguiram um copo descartável? Ai, Dani, que pena. Ó, mas eu vou fazendo a brincadeira, Dani. E eu não sei, eu só consegui ver a Dani, porque pelo Zoom eu não consigo ver todo mundo de uma vez. Mas eu espero que a brincadeira também fale com vocês. Eu vou fazer algumas perguntas. Se a resposta for não, vocês vão rasgar um pedacinho do copo. Rasgar a tirinha. Combinado? Vou fazer a primeira pergunta. Vocês têm cuidado da saúde de vocês? Então, quem não, quem sim já. Você tem feito exercícios físicos? Eu vou ficar sem copo até o final, né? Eu que fiz a brincadeira e tô... Você tem tido um tempo para você? Você tem tido um tempo de qualidade? Esse tempo de qualidade engloba tudo. Tempo com o esposo, um tempo assistindo Netflix, um tempo lendo, se você gosta, algo do gênero. Você tem gastado tempo com as amigas, mesmo devido à pandemia, pelo WhatsApp, uma mensagem, uma videochamada? E a última, para fechar. Você tem, nessa quarentena, gastado um tempo com Deus, lendo a Bíblia, orando? Então, vamos lá. Todo mundo que rasgou o copinho. Eu vou fazer a demonstração para vocês, mas vocês não precisam. A gente é como se fosse esse copinho. Esse copo serve o quê? Para beber água, um suco, alguma coisa. Ele tem utilidade para a gente se ele estiver cheio. Se ele estiver cheio, tudo que a gente colocar dentro dele, ele sustenta. Se ele estiver rasgado, faltando, nada ele vai segurar, nada vai sustentar. E a gente é assim. É necessário a gente aprender a valorizar as pequenas coisas que nos completam. Né? Fazer um exercício,
Tem tanta gente que eu estou vendo, tá me surpreendendo, que está falando quanto que é tão bom fazer exercício, quanto que gosta. Tem um tempo para a gente, que a gente pira nessa quarentena, quem tem filho, quem tem em casa, tá sendo difícil. E a gente aprender a nos cuidar, a reparar nessas pequenas coisas que nos faz mal, né? A gente deixa a rotina invadir o nosso dia a dia e a gente não tem esses tempinhos de qualidade, esses tempos para a gente, esse cuidado conosco. E a gente acaba se esvaziando, se esgotando e acaba gerando tristeza, desmotivação, frustração. Então, essa quarentena falou muito comigo sobre isso. Espero que essa brincadeira tenha sido legal para vocês, no demonstrativo. Agora, tem outra brincadeira, bem rapidinho. Só um minutinho que eu vou falar com a minha tia, porque ela está aqui na minha casa, só para me falar para ela se sentir à vontade, tá? Porque você pode sentir à vontade para entrar dentro de casa, dentro do meu armário, do meu guarda-roupa, tem as coisas. Pode ser. Nessa brincadeira, eu vou pedir alguns utensílios de casa. E as primeiras que chegarem, grita eu, porque eu não tô vendo. E a Tata, você me ajuda para a gente poder anotar quem ganhar, para a gente dar um prêmio para a pessoa também, né? Então, gente, é bem rapidinho, são pouquíssimas coisas. Vamos lá. Vou começar com o primeiro item. Quem tem um esmalte? Aqui, ó, tia. Eu? Ah lá, a tia Vanessa apareceu com um. Vai anotando aí, Tata, tudo aí. Não achei. Quem tem uma concha de feijão? Nossa. Isso eu tenho, só tenho que achar. Achei. A Yasmin chegou? Achei. A Yasmin chegou. O esmalte, fiquei devendo. Agora, quem tem uma coisa que eu não sei se, mas uma escova de cabelo. Eu tô limitada no espaço. Aê, Ju, a Ju ganhou. A Essa Ju foi boa. cabelo. Parabéns, Ju. Eu não posso sair daqui da sala e da cozinha. 1 a 1, eu vou mais um. Vamos ver quem consegue agora. Eu quero um ferro de passar. Eu! Pegou mais rápido. Ela já tá no lugar. A Ju apareceu. Parabéns, Ju. Cumpriu com esse. Os afazeres. Eu só posso ficar no quarto do Matheus, as coisas estão aqui. A gente descontrair um pouquinho mesmo. A gente vai dar um prêmio, claro, para quem ganhou. Ju, parabéns. Meus parabéns para você. Obrigado por vocês participarem da brincadeira comigo. Espero que vocês tenham gostado, viu? Vou estar passando a palavra com a Shirley agora. Muito obrigada. Oi, meninas. Encontro da primavera? Dá pra ver? Sim, aqui tá vendo. Sim, dá para ver, sim. Florescerem dias áridos. Ótimo, ótimo. Bom, então, hoje o tema que nós vamos conversar é sobre florescer em dias áridos. Então, quero falar um pouquinho para vocês. Deixa eu mudar aqui a minha tela. Daí eu conseguir ver vocês de um outro lado. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre sobrecarga. Todos nós sabemos que a sobrecarga é uma carga extra
em cima de uma carga. Então, é uma carga que já existe e a sobrecarga é algo extra, né? Algo a mais. E nesse encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias que podem melhorar a nossa vivência nesse momento. Mas principalmente para que esses desafios atuais, né, que nós estamos vivendo com esse período de pandemia, possa resultar num aprendizado positivo, para que esse aprendizado positivo possa ser levado para a nossa vida, de um modo geral. Então, vamos lá. Esse período de confinamento, ele tem feito com que a gente acabe precisando enfrentar algumas situações desagradáveis, como o medo de adoecer, ou medo de que pessoas da nossa família, né, os nossos entes queridos, venham a adoecer, preocupação com a saúde pessoal e de pessoas queridas, né, que estão próximos de nós, necessidade de aprender a lidar com pânico, principalmente porque é a primeira vez, né, que a nossa geração passa por um período de pandemia. Então, nós precisamos aprender a lidar com a ansiedade, o estresse, o pânico. Tivemos preocupações financeiras também, né, nesse período. E preocupação também com o trabalho. Para as mulheres que trabalham fora, também teve essa questão, né, sobre como trabalhar agora, né? Tivemos que aprender a trabalhar em casa nesse período. Muitas de nós, bom, entrou mais uma pessoa aqui. Muitas de nós teve que aprender a trabalhar em casa, assim como foi o meu caso, né? Eu só tinha um paciente online, de repente eu tive que adaptar todos para o atendimento online. E também a questão da solidão. Nós, seres humanos, nós não fomos criados para serem seres isolados. Nós somos seres completamente sociáveis. E nós precisamos de acompanhamento, nós precisamos estar com pessoas à nossa volta para que a gente possa se manter saudável. Opa, vamos lá, mais um. Tá. É natural, nesse período de confinamento, um certo desconforto, que foi o que aconteceu de um modo geral, né, para todas nós, com relação a todos esses assuntos, né, que eu falei, trabalho, casa, família, crianças, enfim. E foi muito comum nesse período, e ainda a gente observar muitas pessoas reclamando de tristeza, de impaciência, algumas indignações de situações que aconteceram nesse período, e inconformismo. Mas, ao mesmo tempo que nós vimos acontecer tudo isso à nossa volta, nós também temos visto, né, além desses sentimentos, nós precisamos também ter um tempo em que a gente precisou criar uma rotina de atividades, né? E nessa rotina de atividades, a gente precisou lidar com tarefas que não poderiam ser ignoradas, como, por exemplo, os filhos, a casa, o trabalho, e tudo isso continua precisando de atenção. Então, o que seria, né? Essa rotina de responsabilidade no ano de 2020, devido à pandemia de coronavírus, ela tem gerado uma sobrecarga em apenas, na grande maioria das famílias, um indivíduo da família. E adivinha quem foi esse indivíduo que foi sobrecarregado nas nossas famílias? Nós, mulheres. Algumas mulheres já levantaram a mão aí porque já se identificaram, né? Realmente, nós, mulheres. Né? E eu coloquei essa ilustração aqui porque essa ilustração ela foi muito pertinente para mim nesses dias, né? A impressão que eu tive é que todo mundo tinha a mesma sensação, né? Ó, a ilustração diz assim: às vezes parece que eu não consigo dar conta de tudo. Aí alguém responde: ninguém consegue, apenas faça o seu melhor. Só que o problema é que até a gente descobrir que
que não dá para dar conta de tudo, levou um certo tempo. Até lá a gente se frustrou bastante, né? Devido a essa sobrecarga que tivemos. E nós temos que entender como essa sobrecarga ela afeta a nossa saúde. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a carga física e a carga emocional, a diferença entre uma e outra e como essas duas cargas podem trazer o nosso adoecimento. Então, a carga física. A carga física, ela diz respeito às demandas que conhecemos e realizamos. Então, as famosas atividades domésticas, né? Que nesse período, eu não sei vocês, mas aqui na minha casa, o que eu mais tenho feito é atividade doméstica. De limpar, de cozinhar, de organizar, de questões do meu trabalho também, né? Que eu trouxe para casa. Então, coisa que eu fazia fora de casa, agora eu também estou tendo que fazer na minha casa, administrar isso, né? No horário do meu dia. E a educação de filhos, né? E essa educação de filhos, eu não quero dizer apenas o educar, mas também no sentido do ensino, das atividades escolares também. E tudo isso precisa ser feito. Exige tempo, organização e esforço físico. A carga mental. A carga mental se refere às questões cognitivas, emocionais e são invisíveis. Elas são necessárias para a execução de todas as outras tarefas. Então, o que seria tudo isso? Programar, prever, fazer planos, adiar falhas, evitar problemas, antecipar os problemas para que eles não venham a acontecer, cuidando de todos os detalhes de sua vida e da vida familiar. Então, essa carga mental, ela tem a ver com tudo aquilo que a gente faz dentro da nossa cabeça que as pessoas não veem, mas que também gera um determinado cansaço. Então, existe um trabalho invisível, mas contínuo, que faz com que as cabeças das pessoas não parem de trabalhar e resulte numa carga mental exaustiva. Alguém aqui se identifica com essa questão da carga emocional? Levanta a mão quem já se viu aí com a carga emocional excessiva. Bom, eu não estou sozinha, então. Vamos lá. Bom, o resultado excessivo da carga mental, ela é muito mais presente na vida das mulheres do que na vida dos homens. Então, são esses resultados. A sensação de cansaço físico, frustração, sentimentos de injustiça, desigualdade, descontentamento, angústia, insônia ou sono demasiado, desesperança, às vezes pessimismo, dificuldade de concentração, impactos no humor, na saúde física e na saúde mental. Claro que todos esses sintomas que eu citei aqui não significa que a gente vai ter todos esses sintomas de uma vez. Algumas pessoas têm um e outro, às vezes a maioria dos sintomas, outro, e assim vai, né? Muda muito de pessoa para pessoa. Eu, nesse período, né, de isolamento social, eu tive problema com o meu sono. Eu nunca tive problema para dormir, mas nesse período realmente foi algo assim muito atípico para mim, né? E essa questão do sono para mim foi o que mais pegou nesse período. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, algum desses sintomas aqui que percebeu nesse período que gostaria de falar? Alguém? Insônia. Insônia. Eu não citei aqui, cadê? Eu não citei ansiedade. Que horror, não citei ansiedade, mas a ansiedade se encaixa aqui também. Alguém teve problema com ansiedade? Gostaria de compartilhar com a gente? Né? A gente, nesse período, a gente viveu muitas coisas diferentes, principalmente relacionadas às nossas emoções, né? E tudo isso tem de servir para o nosso aprendizado, né?
é importante que a gente consiga sair melhores, né, de tudo isso que a gente viveu e acho que ainda vai viver por mais algum tempo, né? Mas vamos lá. Então, eu quero falar para vocês sobre algumas dicas que podem nos ajudar com relação a essa sobrecarga, tá? Então, vamos lá. A primeira delas, peça ajuda. Não há problema nenhum em pedir ajuda. Se a demanda aumentou, é natural que as coisas saiam do controle. E esse sair do controle, eu quero dizer, quando acontece de a gente passar vários dias sem ter conseguido limpar a casa da maneira que a gente gostaria, sem ter conseguido realizar atividades que a gente gostaria. É natural que essas coisas aconteçam. Então, é por isso que, nesse momento, a gente consiga pedir ajuda para as pessoas que estão à nossa volta, para que essas tarefas rotineiras, né, essas tarefas diárias, elas se tornem um pouco menos pesadas e dolorosas para a gente. Então, vamos lá. Envolva todos da casa na tarefa. E quando eu digo todos mesmo, incluindo crianças. Muitas vezes a gente julga que a criança ainda não é capaz de realizar certa tarefa, não é capaz de contribuir nas tarefas da casa, mas sempre tem uma coisinha ou outra que dá para a gente pedir, né? Solicitar para as crianças que nos ajudem. E qualquer coisinha já nos ajuda, já é uma carga a menos, né, em cima de nós. Então, é fundamental para formar pessoas mais colaborativas e empáticas com os outros. Então, se você pede ajuda para os seus filhos e mostra para os seus filhos que nesse momento você não está dando conta, você não está conseguindo, você consegue trazer os seus filhos para perto e fazendo com que, ajudando os seus filhos a desenvolver a empatia e a colaboração no trabalho, não só doméstico, mas no sentido de aprendizado mesmo para a vida, né? Todos são capazes de aprender e devem ser incentivados, né? Como eu falei, incluindo as crianças. Não sinta vergonha. Ao dividir tarefas com a família, você está dando exemplo e criando memórias. Lembre-se, não exige a perfeição. Às vezes a gente se irrita quando pede para alguém fazer uma determinada tarefa em casa e essa tarefa não é feita como eu gostaria que fosse feita. Mas aí eu pergunto para vocês, né? Será que é só a nossa régua que está certa? Será que é só o jeito que a gente faz que é o correto? Sempre que uma pessoa desenvolve uma tarefa pela primeira vez, ela dificilmente vai acertar de primeira. E se ela não acertou na primeira, nós temos que ir dando chance para essa pessoa ir se desenvolvendo. Então, quanto mais essa pessoa fizer essa tarefa, melhor ela vai ficar. Bom, então a gente não pode exigir a perfeição, mas a gente pode pedir pelo menos para que essas pessoas se esforcem e nos ajudar, né? Fazer o melhor possível. Cuidado, meninas, com as responsabilidades que não são nossas. E o que eu quero dizer com responsabilidade que não é nossa? Nesse período de pandemia, a gente acabou tendo que assumir coisas que a gente não estava acostumada. Como eu comentei com vocês, nesse período, eu trabalhava fora e a educação das minhas filhas, né, no que se trata de atividade escolar delas, elas faziam, né, na escola e eu acompanhava o mínimo possível. E nesse período, eu me peguei dando aula, fazendo atividade do terceiro ano escolar, fazendo atividade do maternal, e ainda contribuindo para aulas de balé e de jazz. Então, cuidado com as responsabilidades que não eram suas e não podem ser feitas de uma maneira eficiente,
como educadoras, psicólogas, motivadoras, professoras de artes, professores de educação física, professores de balé, enfim. O sentimento de frustração, ele é muito comum quando as nossas atividades ou os nossos resultados na nossa casa, eles não são tão efetivos. E não vai ser mesmo, porque nós não nos preparamos para isso, né? Nós devemos fazer o quê? Nós devemos fazer o melhor, dentro das nossas possibilidades. Mas a gente não deve se sentir responsável, né, por não sermos perfeitas nessas tarefas, porque nós não nos preparamos para tudo isso. Qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é ser colaboradores dos educadores da escola, mas nós não temos a formação adequada. Portanto, cumpra apenas com o que é possível, apenas com o que está dentro dos seus limites. Evite comparações. Enfim, né, as redes sociais, elas não nos ajudam muito. E quando as redes sociais não nos ajudam muito, a gente acaba prestando atenção em coisas que outras famílias e outras mães postam. E aí vem aquele sentimento de inadequação. As redes sociais, elas estão cheias de fotos, vídeos e mensagens de outras famílias. Só que nem sempre essas fotos correspondem à realidade. Por que será? Porque a realidade é que as pessoas, elas mostram apenas o que deu certo, apenas o que está bonito, apenas o que foi muito legal de ser feito. E as frustrações, elas dificilmente mostram. Então, nós temos uma visão parcial, né, que deixa muitas lacunas a respeito dessas postagens de internet. E essas lacunas, a gente tem hábito de preencher essas lacunas com as nossas fantasias de superioridade e de que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Então, muito cuidado com essas comparações. Elas trazem muito sofrimento. Bom, avalie a sua rede social. E quando eu digo avalie a sua rede social, eu digo pelo seguinte: as redes sociais, elas são fontes de problemas para muitas pessoas. E durante o isolamento social, isso tem se agravado. Por quê? Porque nós temos tido uma maior exposição nas redes sociais. Nós temos ficado mais tempo nessas redes sociais. E o que eu dou de conselho para vocês é: sigam quem ou o que te faz bem, que acrescente bons conteúdos na sua vida, para que você possa ter condições de absorver coisas boas e não fique sofrendo tanto com coisas que não te fazem tão bem. Então, exclua perfis que, de alguma forma, oferecem algum conteúdo que lhe causa mal-estar. Da mesma forma, cuide do conteúdo que posta, evitando desconfortos e conflitos. Bom, imponha limites nas redes sociais. E quando eu digo para impor limite das redes sociais, é para tomar cuidado com o tempo. Tomar cuidado com o tempo nas redes sociais. A gente tem perdido muito tempo nas redes sociais. E esse tempo que a gente tem perdido nas redes sociais, muitas vezes, ele compromete atividades na nossa casa, compromete outras tarefas, ou até mesmo o seu tempo de descanso. Então, imponha limite nas redes sociais. Tenha uma rotina realista. E essa rotina realista, também que eu sugiro, ela também tem a ver com muitas sugestões que a gente vê na internet, né? Faça isso, faça aquilo, faça de uma determinada maneira que você vai dar conta de tudo. Só que, na verdade, essa rotina, ela deve ser feita com um planejamento e com organização.
ela deve ser baseada no que é urgência e no que é necessidade. Urgência seriam as coisas que você não pode deixar para fazer em outro momento. Então, elas são de extrema importância. Agora, as necessidades são coisas que precisam ser feitas, mas elas não têm tanta necessidade assim de serem feitas mais rápido. Bom, saber o que precisa fazer, a hora ideal de fazer e como fazer. Por isso, toda rotina depende do contexto de cada família. Então, não adianta eu me basear numa rotina cheia de coisas, com 30 coisas para fazer no dia. Você não vai conseguir realizar essas 30 coisas no dia. Então, o que é o ideal? É que você monte uma rotina que seja compatível com o seu tempo. Né? Então, pense quanto tempo mais ou menos você demoraria para fazer cada atividade e veja se tudo que você programou para aquele dia se é real, né? Se realmente você conseguiria fazer naquele dia. Bom, e mais, gente, às vezes a gente monta uma rotina e essa rotina, ela não sai exatamente como a gente gostaria. Então, não surte. Muitas vezes as rotinas, elas precisam de ajustes. Bom, descanse. Descansar é um caso sério. Eu vejo muitas mulheres dizendo que não conseguem sentar para descansar quando a casa está bagunçada. E isso é um grande problema. As tarefas de casa, elas nunca acabam. Sempre vai ter uma janelinha que não está bem limpa, sempre vai ter um lustre que está faltando ser limpo, sempre vai ter um prato a mais em cima da pia, sempre vai ter alguma coisa para ser feito. Então, permita-se descansar, mesmo que as atividades ainda não tenham se encerrado. E outra coisa importante, descanse com a sua família. Assumir as atividades enquanto os outros se divertem ou descansam pode gerar efeitos negativos e difíceis de lidar. Então, defina um determinado horário para que você possa trabalhar, mas quando a sua família estiver descansando, descanse junto. E pode ser que você nem consiga identificar de onde vem a sua irritação. Então, é importante o descanso, de preferência junto com a família. Evite conflitos. Não tolere ou incentive hábitos que impactam de forma negativa na sua família. Conflitos desnecessários, brigas infundadas, diálogos tensos. Quando eu cito essas coisas aqui, por exemplo, como os conflitos desnecessários, eu cito principalmente esses assuntos de rede social. Coisas que a gente vê na rede social que a gente não concorda e aí vai lá, coloca uma mensagem para aquela pessoa que você discorda e aí aquela pessoa responde e aí você se irrita. E isso tudo vai trazer reflexo dentro da sua família. Então, se o seu marido discorda dos políticos e você tem uma opinião diferente, gente, a pergunta que eu sempre faço, você deseja ser feliz ou você deseja ter razão? Muitas vezes é mais importante a gente escolher ser feliz. E às vezes ser feliz é a gente decidir não lutar certas batalhas. Às vezes ser feliz é abrir mão de certas coisas, principalmente quando essas coisas não vão trazer nenhum benefício. Então, um diálogo franco, honesto e educado ainda é a melhor forma de expressão. Fale sobre os seus sentimentos. Exponha os seus sentimentos e o seu cansaço para as pessoas da sua família. As mulheres, muitas vezes, elas se sentem mal devido à sobrecarga e aguentam tudo caladas. E isso contribui muito para o adoecimento emocional.
E então é importante que você compartilhe. Compartilhe com seus filhos que você está cansada, que está difícil. Compartilhe com seu marido. Mas, claro, né? Expor esses sentimentos é de uma maneira saudável, tranquila, nada de drama, de gritos, de exageros, principalmente porque esse tipo de expressão acaba trazendo resultados negativos. Então, falar sobre os sentimentos de uma forma saudável e tranquila para a família. Permita-se sentir um pouco do mal-estar que toda essa situação acarreta. Principalmente as mulheres têm mania de achar que tem que estar bem sempre, que não pode demonstrar para as pessoas que não está legal, ou então que está se sentindo mal devido ao isolamento social, devido à sobrecarga. Então, é importante que a gente sinta um pouco desse mal-estar, porque ele vai passar. É importante a gente passar por sentimentos que a gente considera ruins, como tristeza, angústia, chateação, e refletir a respeito desses pensamentos para que a gente possa caminhar. Vivencie isso de uma forma reflexiva, saudável, pois não dá para ficar bem todo o tempo. Só não pode deixar que isso seja uma regra. Assim, você estará ensinando seus filhos também a identificar e falar sobre os seus sentimentos. Não alimente hábitos contraprodutivos. O que seriam esses hábitos contraprodutivos? Reclamar que as pessoas só fazem as coisas mal feitas, que são descuidados, egoístas, que não estão nem aí para o seu trabalho. Gente, esse tipo de comentário, ele não traz as pessoas para perto, ao contrário. Esse tipo de comentário faz com que as pessoas te vejam como uma pessoa vitimista. Não gera na outra pessoa o sentimento de empatia, né? No sentido de vir ao seu encontro e te ajudar. Não exija que todos pensem ou ajam como você. Não espere também que as pessoas fiquem olhando o seu trabalho e que elas queiram vir te ajudar. Pode ser que a pessoa venha, mas pode ser que não venha. E se caso ela não vir, não fique brava porque ela não se ofereceu para ajudar. Por isso é importante pedir ajuda, que a gente falou um pouquinho antes. Então, vamos lá. Passar o dia reclamando só faz mal para o clima familiar. Fale com as pessoas de forma franca e esclareça aquilo que você quer. Agradecer também é muito importante, pois nos ajuda a reconhecer a participação do outro e alimenta um clima agradável e de troca. Então, demonstrar para outra pessoa o quanto você ficou feliz com aquela contribuição vai fazer com que essa pessoa queira te ajudar outras vezes. Atividades prazerosas. Reserve um tempo para o autocuidado. A Pamela contribuiu aí, dando algumas dicas, né, de coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia com relação ao autocuidado, né? E são coisas importantíssimas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. Todos nós temos rotina, todos nós temos tarefas, mas é muito importante o nosso autocuidado. Então, faça exames médicos periodicamente. Acrescente no seu dia alguma atividade física ou mental que lhe traga satisfação. Então, seja fazer artes, música, dança, jardinagem, leitura, filmes, séries, meditação, leitura da Bíblia, enfim, cada um tem uma atividade que gosta. E o mais importante dessas atividades prazerosas é que essas atividades prazerosas, como a Pamela mostrou com o copinho, essas atividades elas ajudam a encher o nosso copo. Essas atividades fazem com que a gente se sinta carregado e cheio para ter força para lidar com as coisas que nos esgotam, né, no dia a dia. Aproveitar e beber a minha água.
As relações sociais também são importantes. Não se isole. Faça contato regularmente com os seus amigos, mesmo que por mensagem. Mas, claro, né? Mensagem é um pouco impessoal, mas falar assim, né? Olhando para os olhos dos nossos amigos, é sempre mais caloroso, é sempre mais agradável. Falar é terapêutico. E aí eu pergunto para vocês, com quem vocês têm compartilhado a carga de vocês? Quem é o amigo que você tem, que você trouxe mesmo nesse período de pandemia, com quem você tem compartilhado as suas dificuldades? Ou o seu desânimo, ou a sua angústia, ou mesmo a sua tristeza? É importante que você traga essas pessoas para perto de você, principalmente nesse período de isolamento social. O autocuidado ainda, né? Caso você esteja sofrendo ou passando por algum sofrimento emocional, busque ajuda. Se você sabe de alguém que está passando por algum sofrimento emocional, encoraje essa pessoa a buscar ajuda também. Se você estiver passando por alguma situação abusiva, de vulnerabilidade social ou de violência, procure pela rede de assistência do seu município, que é conhecida pelo CRAS. E denuncie. Se caso você souber de alguém que está passando por violência doméstica ou por alguma violação dos direitos humanos, né, os números 180 e o número 100, eles são destinados para esse tipo de denúncia. Então, o autocuidado não apenas para você, enquanto mulher, mas também com relação às mulheres que estão à sua volta. E uma dica, a última dica. Se nada deu certo hoje, amanhã eu acordo mais cedo e tento de novo. E lembre-se, tudo isso vai passar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esse texto está em Jeremias 29:11. Eu utilizei aqui para vocês, né, algumas dicas de alguns sites que eu gosto muito e acho que tem bastante a acrescentar, que são os sites da Psicologia Viva, o Centro de Valorização à Vida e a Abrata, Associação Brasileira de Familiares e Amigos de Portadores de Transtornos Afetivos. Bom, gente, foi isso que eu separei para conversar com vocês hoje, né? Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a não se sentirem sozinhas nesse período, porque foi um período difícil e, como eu falei, eu acredito que vai continuar sendo ainda por um tempo e a gente precisa persistir, a gente precisa caminhar e continuar lidando, né, com todos esses desafios e principalmente para que a gente consiga sair melhor de tudo isso que a gente está vivendo, ok? Gente, muito obrigada. Ângela, é com você. Obrigada, Shirley. Obrigada, Linda. Deus abençoe. Meninas, foi muito bom a gente poder se encontrar. Valeu muito a brincadeira, né? Quem não aprendeu com a brincadeira lá da Pâmela, das dicas aí, né? Eu aprendi, viu, Pâmela? Vou começar a caminhar semana que vem. Foi muito bom mesmo. E esse estudo que a Shirley trouxe para nós, Shirley, muito obrigada. Deus abençoe. É tudo muito enriquecedor o que ela nos traz, né? Nada como falar com uma irmã, uma profissional excelente. Que Deus te abençoe muito. Continue te iluminando e você sendo bênção na vida de tantas mulheres como tem sido nas nossas, viu? Amém. Eu agradeço a presença de cada uma de vocês e além desse versículo que a Shirley deixou, que é muito lindo para nós, para os nossos atuais dias de hoje que a gente está vivendo, nessa pandemia, eu queria terminar encorajando vocês também, que vocês não desanimassem,
que esse fosse o primeiro de muitos encontros, de tempo de comunhão, de não estar sozinha, como a Shirley falou, né? E queria também deixar para vocês, lá no Salmo 125, lá no versículo 1, que o salmista diz assim, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Que não se abalam. Que nenhuma dessa situação que a gente está vivendo, esses dias incertos, venha nos abalar. Nós, como mulheres no Senhor, possamos estar firmes. Quem conhece os muros de Jerusalém sabe como eles são inabaláveis, e a promessa do Senhor ali ainda, a promessa do Senhor para as nossas vidas, como mulher, como esposa. Então, que nós possamos, junto nessa caminhada, a permanecer firme nessa promessa de fé que o Senhor tem para nós, tá bom? Eu estou muito feliz de ter participado com vocês, de ter acontecido mais uma vez esse nosso evento de forma diferente, mas Deus sabe, a gente pode unir outras pessoas que não, né, talvez na distância a gente não conseguiria, mas obrigada, meninas. Deus abençoe, uma ótima tarde para vocês. Quem quiser